Transição de governo para o cargo de presidente da República. O que diz a lei? Bem, a Lei 10.609 de 2002, ela dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de presidente da República, tá? É importante deixar registrado que essa lei 10.609, ela trata especificamente sobre a transição de cargo de presidente da República, tá? Ou seja, do governo federal. Essa lei, ela estabelece que ao candidato eleito para o cargo de presidente da República é facultado o direito de instituir equipe de transição. Repito, é facultado o direito, tá, de instituir a equipe de transição. Essa equipe de transição tem por objetivo inteirar-se do funcionamento dos órgãos e entidades, né, que compõem a administração pública federal e preparar os atos de iniciativa do novo presidente da República a serem editados imediatamente após a sua posse. Os membros da equipe de transição serão indicados pelo candidato eleito e terão acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do governo federal. A equipe de transição será supervisionada por um coordenador, a quem competirá requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública federal. Caso a indicação de membros da equipe de transição recaia em servidor público federal, sua requisição será feita pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. Bem, os titulares dos órgãos e entidades da administração pública federal ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição, bem como a prestar-lhe o apoio técnico e administrativo necessários ao bom, desenvolvimento dos seus trabalhos. Comentários, pessoal. Então, é importante deixar registrado que a administração pública ela é impessoal, tá? Ou seja, ela não depende, ela não é vinculada a determinado governante para que a máquina estatal ela funcione. Tá? Dá um exemplo para vocês: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, a cada 4 anos, escolhem os seus respectivos chefes do Poder Executivo, prefeitos, governadores, e o presidente da República. E esse período de 4 anos de mandato é que comumente chamamos de o governo do fulano de tal, o governo da fulana de tal. Mas quando temos a eleição de um novo governante, ou seja, vou dar um exemplo para vocês, de um prefeito que já é reeleito ou um prefeito que perde a reeleição. Ele, obviamente, vai ter que passar ali as informações necessárias, passar o governo para um outro gestor que vai assumir o comando daquela máquina pública. Então, essa transição de governo ela é muito importante para que a máquina pública não paralise, e a sociedade inteira não seja prejudicada. Esse prefeito é importante, é necessário que ele faça essa transição. Mas, infelizmente, ainda temos no Brasil a prática, não temos a prática, na verdade, de promover transição de governo de forma eficiente, especialmente, repito, quando falamos de governos municipais. Alguns pontos importantes, positivos, da transição de governo eficiente. Havendo uma transição eficiente, a nova gestão que assumirá o comando daquela máquina pública conseguirá planejar as primeiras decisões a serem tomadas, e ajudará a estabelecer as prioridades das prioridades, de forma que a sociedade não seja impactada negativamente com a paralisação de serviços essenciais na área da educação e saúde, por exemplo. Repito, especialmente em governos municipais, nós temos sérias dificuldades nessas transições de governo. Eu entendo que seria fundamental, de extrema importância, que algumas instituições, como os tribunais de contas e o Ministério Público, pudessem olhar esse assunto de forma especial e de forma antecipada. Teremos em 2024 ali as próximas eleições municipais. Então, trabalhar isso de forma antecipada é muito importante porque, infelizmente, ainda não se dá a devida atenção para esse assunto no Brasil. Mas uma transição eficiente faz com que o gestor que entre possa realmente ter uma visão do todo, e as prioridades
para que ele possa ali bem planejar o início do seu governo e, obviamente, a sociedade não seja impactada. Esse era o nosso bate-papo de hoje aqui na revista eletrônica Cidades e Negócios.